Olá pessoal, saudações a todos. Como sempre, uma honra falar com vocês aqui no canal. E hoje nós estamos no dia 31 de outubro de 2025. Bom, não tinha como deixar de fazer um vídeo como esse a vocês. Afinal de contas, nós estamos numa das datas mais perigosas do lado oculto energético, ligado ao negativo, ligado à baixa frequência, ligado a coisas mais densas. Uma grande pena que poucos conseguem perceber isso. Por mais que nós falamos, eu não sou apenas o único, mas várias pessoas comentam que essa data ela é muito pesada, é uma data muito complexa. A maior parte das pessoas vive como se não houvesse amanhã. Realmente a coisa é muito densa. Uma coisa, por exemplo, a gente vai a um restaurante para se alimentar, né, ou uma padaria, tem lá aranhas de brinquedo, teias de aranhas, aquela coisa toda pesada, caveiras, né, coisas muito estranhas. Coisas como eu já falei em outros vídeos, que, por exemplo, você não deixaria sua casa com teia de aranha, né? Numa condição normal, você limparia, né, aquela coisa lá em cima das teias, daquela coisa ruim. Você não deixaria um esqueleto na sua casa, você não deixaria uma coisa tenebrosa. Então, podemos falar claramente, isso já começa pela decoração, que é um péssimo feng shui, né? Um péssimo feng shui, como o pessoal fala no Brasil. E realmente né? Você tem ambiente com aparência de sujo, ambiente com coisas densas e, sobretudo, ambientes escuros, que quando podem, né, as pessoas acendem umas velinhas não só na abóbora, mas em alguns locais. E para quem são essas velinhas? Qual é a intenção disso? E aí entramos na questão mais séria, na questão fundamental desse momento. Que tipo de energia as pessoas estão acessando? Porque simplesmente boa parte das pessoas, vamos usar o exemplo do Brasil, importam uma ideia que ela vem de longe, uma ideia que ela vem de outros locais, ela não é uma ideia nacional, né? O Brasil não tem a cultura de Halloween. Halloween é uma cultura que vem da Inglaterra, vem lá dos povos celtas, vai para os Estados Unidos, e justamente por entrar nessa cultura inglesa e norte-americana, ela começou a frequentar o Brasil através das escolas de idiomas, né? Para justamente trazer as culturas do exterior, do estrangeiro. Mas nós estamos falando agora de uma coisa que não é cultural, mas sim é algo que podemos dizer que é algo que mexe com o lado energético, com o lado oculto. E é aí que entra a questão muito séria, né? Aqui no canal tem vídeos que eu falo sobre o Halloween, toda essa época eu comento. E o objetivo maior desse vídeo de hoje é o momento atual, 31 de outubro de 2025. Quais energias as pessoas estão acessando? O que está vibrando? Quando você, vamos continuar por exemplo do ambiente, quando você vai aos ambientes, como que estão os comércios? Os comércios estão muito parecidos com o que está ali na questão da teia de aranha. Muitos comércios fechados, placa de aluga-se, fachadas caindo. Alguns comércios continuam abertos, sim, mas uma boa parte estão escuros, estão sem limpeza, sem pintura, muitos nem decoração têm. Como eu comentei até no Dia da Criança, o Dia da Criança não sabia se era a comemoração da criança, se era um baile à fantasia ou se era Halloween, juntaram tudo. E aquela coisa, né, tanto da volta à forma, quanto do interno reflete o externo, princípio hermético de Hermes Trismegisto. Ou seja, que força é essa que repercute aquilo que as pessoas internamente elas têm, que se representa externamente nos ambientes e ao mesmo tempo externamente
repercute internamente nas pessoas. Percebe que isso é um projeto retroalimentado? Talvez você não acredite em conspiração, talvez você não acredite em coisas que possam manipular pessoas, mas elas acontecem. E elas vão desde coisas evidentes, como por exemplo figuras feias, como um filme de terror, que vai mexer com o seu medo, com a sua paura, com o seu pânico, mas também coisas ocultas, de baixa vibração, como um ambiente ruim, de pouca luminosidade, pouca luz, baixa frequência, sujo, baixa frequência, bagunçado, baixa frequência, caótico, baixa frequência. E essa baixa frequência vem de tudo, do lixo da rua, da pichação, do holopensene das pessoas que estão apertadas, estão com dificuldades. Percebe como o negócio é muito maior? Parece que toda a coisa foi engendrada para chegar nesse ponto. Eu sei, talvez você vai falar, nossa, eu nunca prestei atenção por esse lado, mas comece a prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você é invadido energeticamente. Você tem um momento muito sério em que as vibrações estão te atingindo. E se você não sabe, você se torna isca, né? Você se torna uma vítima sem perceber. Agora, se você sabe e não faz nada, aí você é culpado, aí você é negligente, tá? Então preste muita atenção nisso. O momento não é saudável. Isso eu falo como uma pessoa sensível, como uma pessoa que sente as coisas. Basta vocês verem a quantidade de pessoas brigando entre si, de pessoas perdendo a razão, de pessoas fazendo bizarrices entre elas, tá? Coisas muito sérias, coisas perigosas e assim, né? Tirar a vida do outro está ficando uma coisa muito comum. Envenenamento, estão acontecendo vários casos, desaparecimento, né? Onde nós vamos chegar nisso? Eu comentei no final da última live a importância da centralização da sua energia para você não ser manipulado, para você não virar uma bolinha espiritual aí que você vai para lá e para cá, para lá e para lá, pulando, né? É nesse momento que as trevas estão se mexendo demais, porque estão sendo colocados luzes nos locais. Pessoas estão fazendo aqueles locais vibrarem, mas o mal, na sua terceira dimensão, ele quer continuar. E ele continua porque pessoas vibram na terceira dimensão. E elas vibram nessa vibração mais baixa de domínio, uma dominação energética, física, mental e emocional. Totalmente incoerente com o importante da quarta e quinta dimensão que estamos indo, né? Estamos na quarta dimensão, indo para a quinta dimensão. Então estamos indo num processo de sutileza e num aumento assim impressionante dos nossos dons e capacidades. Consequentemente, a paranormalidade, ou seja, além dos nossos sentidos, estarão muito maiores. Os 5 sentidos nossos funcionam de um jeito que vocês já conhecem: o tato, ouvido, olfato, né? Visão. Todos eles estão funcionando, os 5 sentidos, né? Mas e aí? Se você tem uma paranormalidade, você é além do normal. E uma das paranormalidades é a exacerbação desses 5 sentidos. Você escuta melhor, você sente mais, você tem um olfato maior, você enxerga mais, né? Você tem um paladar maior. E como que as pessoas estão agindo? Né? Pega o exemplo do paladar, as pessoas colocam tempero, né? Aquele gosto de umami, os 5 não sei das quantas, para ter mais realce de sabor.
música, né? As pessoas estão ouvindo qualquer porcaria, qualquer coisa, né? Sofrência, músicas de pancada, músicas que são verdadeiras ritualísticas, instrumentais, sem perceber. O que elas estão vendo? As pessoas estão assistindo tragédias, estão assistindo coisas pesadas, estão aprendendo coisas erradas. O que elas estão cheirando? Né? Como que estão os perfumes hoje? São saudáveis? Faz tempo que você não sente um cheiro de uma árvore de verdade, de uma plantinha de verdade, uma folha de manga, que agora é época de manga, né? Arranca, pega a manga na mão, aquele cheirinho gostoso, né? Laranja, aquele cheiro cítrico que abre, que expande. Ou você fica no cheiro dos perfumes de melancia que estão nos elevadores da vida, aquele cheiro que entra pela narina, que começa a sentir o gosto na boca do cheiro, é uma coisa tão doida, porque o perfume verdadeiro está ficando para trás. O que nós temos hoje é uma química muito forte. E o que é essa química? Essa química é para ter um perfume gostoso, será? Ou ela te induz a um estado? É uma química sedutora. Pois é, né? Assim como são as bebidas, assim como são as comidas, né? E o que você está tocando? Muito material sintético, muita estática dando choquinho nas mãos? Ou você está tocando uma seda, você está tocando uma madeira, você está tocando um metal, você está tocando algo que é de verdade? Ou só sintético, só mistura, plástico, né? E aí? Está tocando a terra, você está pegando a terra na mão, você está tocando a areia, a água do mar, você está brincando com água. O tocar não é só nas mãos, o tocar é no corpo inteiro. Então olha que convite que eu faço para vocês, para você sair dessa baixa frequência que está acontecendo. A baixa frequência é tão grande, que vocês viram o que aconteceu no Brasil recentemente. Daqui a pouco tem vídeo meu explicando algumas coisas sobre isso, mas estou antecipando. Olha aí, praticamente o quê? 4 dias atrás, 3 dias atrás, pessoas se enfrentando. Para quê? Não sei. Poder, né? É o famoso poder. Se enfrentando por amor? Dificilmente, né, as pessoas se enfrentam por amor, não tem nem como. Já que temos um Estado que não tem amor, e é isso que eles passam para as pessoas, para não ter amor entre elas, o que nós temos é briga, território, poder. Depois as pessoas falam, não, quem é? O gato é territorialista, o bicho não sei das quantas, ele é assassino, é territorialista. Não, o ser humano se tornou territorialista. Territorialista tanto no sentido da terra, da propriedade, das coisas, e também na questão do poder. E essa questão do poder está lá. Pessoas que eram para serem cuidadas, pessoas que eram para ser representadas, não são representadas. E aí uma confusão danada, uma narrativa complexa, uma coisa que confunde, e o que é a real, né, o que é a verdade, fica em segundo plano. Discursos sem pé, sem cabeça, né, uma coisa absurda. E envolvimento com coisas pesadas que sempre vão resultar a morte. É o entorpecente, é o poderio bélico, é o território, é ter o que não é dele, né? O ataque à propriedade privada, o ataque ao bem que você conquistou, né? O que as pessoas conquistaram, por uma força maior, né? O sujeito tem um celular, nem pagou a parcela do celular, mas tem uma força maior que vai lá e ataca. Uma força maior que hoje, não contente só em surrupiar o que as pessoas têm, também vão lá e exterminam, né, a vida. Realmente, né, ceifar com toda a história. Nós temos hoje poderes paralelos. E a tristeza é que esses poderes não vivem no amor, não vivem na espiritualidade,
não vivem na grandiosidade de elevar o ser humano. Pelo contrário, todos levam o ser humano para baixo. E aí tem que se optar por uma coisa ou outra, né? Mas realmente é decadente. Você chega numa situação social em que o seu bem, o que você conquistou através do seu suor, do seu trabalho, ou através da sua inteligência, do seu esforço, não serve para nada, né? Porque ele vai te levar a um ponto, a um status quo, que você é o culpado, é o malvadão. Você monta uma empresa, você é malvado. Você tem alguma coisa, você é malvado. Por quê? Aquilo que você tem poderia ser dividido em milhares, em milhões de pessoas. É assim que eles pensam, né? Num discurso extremamente canalha, um discurso extremamente ousado em perturbar a verdade, né? Primeiro tiram o QI das pessoas para elas não pensarem mais, né? A deficiência cognitiva programada, e logo em seguida, com o QI mais baixo, se tem os discursos mais absurdos, que são buzinados com corneta pela mídia, pelos os famosos, pelas notícias, pelas músicas, pelas coisas que as pessoas vivem, e quando menos espera, você está imerso naquela situação densa, naquela situação pesada. E é esse o Halloween de 2025. E nós não estamos falando só a nível Brasil, nós estamos falando a nível global. Tem locais bons? Tem. Mas vocês podem perceber que vários centros urbanos estão em guerra. De uma forma ou de outra. Se não é uma guerra ideológica, é uma guerra de balas, de bombas. Se não é uma guerra de balas, de bombas ideológica, é uma guerra por alimento. Se não é por isso, é uma guerra por dificuldades que a natureza trouxe, né? Porque as pessoas não se prepararam, que a natureza não traz nada de errado, a natureza traz o que ela é. O que está errado é o ser humano que não se prepara, não entende, né? Que é enganado muitas vezes para agir daquela forma, a fazer uma coisa no lugar errado, e aí se torna uma massa de manobra para o sistema. E nesse período em que as pessoas se tornaram massa de manobra, ela não é só massa de manobra para um sistema político ou para um sistema comercial. Ela é massa de manobra para as trevas, para as coisas densas, para as coisas de baixa frequência. Nós estamos vivendo um momento incrível em que dimensões paralelas estão se abrindo. Tanto o ser humano quis isso, que agora ele vai sentir na pele. E dimensões paralelas não significam dimensões, que todas as dimensões paralelas sejam boas. Você de repente pode estar diante de uma dimensão paralela do mal, em que entidades malignas estão ali visitando. Mas pode também estar numa dimensão paralela em que entidades benignas estão frequentando a sua vida. Essa dualidade é bem inerente. Mas, o que determina essa dualidade? A sua frequência. O que você está vivendo? Eu não preciso repetir o que é o Halloween todo ano para vocês, porque vocês já são inteligentes, vocês já aprenderam, né? Já falei bastante com vocês sobre isso. O lado sombrio, né? O que é o Halloween? Né? O lado oculto do dia 31, aquelas origens do festival de Xamaim, né? Que vai lá, celebração da colheita, o ano novo celta, aquela coisa linda, né? E aí aquele limite entre o morto e o vivo se torna uma sedinha, né? Uma linha bem fininha, uma coisa muito simples, que é justamente o retorno dos espíritos. Que espíritos esse? Né? Muita coisa associada a um ocultismo, né? O que é uma abóbora furada ali com carinha de gente, com lâmpada dentro, né? Rituais que as pessoas fazem sem perceber, né? Bater na casa das pessoas, perguntarem lá, doces ou travessuras. Ficou normal em muitos condomínios, em muitos locais, né?
superstições, né? Questão astrológica, uma data que lembra um lado sombrio, né? O mundo dos mortos, porque justamente esse mundo entre vivos e mortos tem uma divisão, que ela é enfraquecida nesse período, justamente por essa ritualística. E aí você tem, dizem, né, que a questão de fantasias é para justamente espantar os maus espíritos, né? Mas você tem hoje, por exemplo, o ano 2025, toda essa coisa pesada, vocês acham que é assim que funciona? Né? Ainda você tem uma questão muito forte de Escorpião, com a entrada no Sol, né? Vamos falar um pouco de astrologia, e, e vai criar uma curiosidade das pessoas pelo lado sombrio, que é o lado oculto, né? Justamente relacionado à morte e à vida. E a gente pode pensar tanta coisa pesada, que tem grupos que fazem eventos pesados aí espiritual para justamente aproveitar que os espíritos são presentes para fazer a sua ritualística, né? Realmente é muito pesado. Ainda acrescenta o quê? O dia de Todos os Santos, né? Que é o dia 1º de novembro. Então, dia 31, Halloween, dia 1º, a gente tem dia de Todos os Santos, né? E aí imagina, né? O que é o Halloween? Seria Hall, né? Hall, todos, Hallow, né? Eve, né? Ou seja, a véspera de Todos os Santos, vamos falar assim, que vai justamente fazer uma loucura, né? Tradições pagãs misturada com gente que vai orar pelos mortos, aqui no Brasil dia 2, que é o dia dos mortos, né? Então vocês veem 3 dias pesados, né? E, e as tradições sendo anuais praticamente, toda vez essa coisa maluca, né? A gente tem tanta situação, por exemplo, a própria Bíblia, ela não menciona o Halloween de uma forma específica, mas ela condena justamente o quê? As práticas, vamos dizer assim, relacionadas à consulta de espíritos, adivinhação e outras coisas mais, né? Se você pegar Deuteronômio 18, se não me engano, do capítulo 10 ao 12, vai justamente falar sobre isso, essa condenação, né? E a gente tem justamente uma decisão muito pesada para os cristãos, fácil até de decidir, mas ela é pesada porque envolve uma coisa que ficou uma gracinha social no meio. A gente vai porque os amiguinhos vão, né? A família vai deixar para trás, né? Mas é uma decisão dura você não participar. Ela não é subjetiva, ela tem que ser baseada na sua consciência íntima. E o que acontece? As pessoas mais coerentes, elas vão evitar essa data, elas vão ficar em vigília, vão ficar quietas, né? Elas vão ficar de boa. A gente sabe que a Bíblia condena todas essas coisas, feitiçaria, comunicação com mortos, né? Várias passagens falam isso. Se você tem, por exemplo, Coríntios, né? A primeira de Coríntios, do capítulo 10, o versículo 20 e 21, vai falar claramente para não participar em coisas que envolvam demônios, né? E se pegar Efésios também, né? O Efésios meia dúzia ou 6, o versículo 11 e 12, vai falar claramente que ele vai ter um incentivo aos cristãos para se manterem firmes contra as artimanhas do diabo e as forças espirituais malignas, tá? Mas as pessoas ficam nessa inocência. Mas a intenção de fazer doces travessuras é tão bom, né? É legal porque é uma coisa inocente, né? Mas eu falo para vocês, a festa realmente
ela é um exercício para você refletir entre o bem e o mal, sobre a morte e a vida, tá? É muito importante hoje você ter essa consciência. As pessoas, eu tenho percebido isso em consultorias, né? Elas não estão mais tendo noção dessa realidade espiritual. Sabe que os antigos falavam, não faça isso porque é tal coisa, não sei o quê. A gente viveu muitas décadas com os antigos falando isso, mas por quê? Porque não pode. Aí entramos numa geração que ela desafiou, né? Achou que era crendice, uma parte dessa geração, isso aí é crença, isso não tem nada a ver, o número 13 não tem nada a ver, o quebrar o espelho não tem nada a ver. E de repente isso aí se tornou, nas outras gerações, isso é passado, isso é coisa de velho, né? E aí? Vocês já conversaram com os antigos? Ainda existem antigos para você bater papo? O que era um padre antigamente, o que era uma benzedeira, o que era um chefe espiritual, o que eles conseguiam entender? Eu não vou me estender muito nisso, né? Senão a gente vai ter horas de vídeo aqui. Seria um bom bate-papo, quem sabe, para uma outra oportunidade. Mas nesse momento é hora de entrarmos na oração, na pureza, na vibração positiva. A energia está pesada com tantas mortes que aconteceram, com tantas coisas pesadas. Aliás, o que vocês viram é simplesmente a luz mostrando para vocês, o mal está aqui. Num país que vocês têm 60 mil pessoas que morrem por violência todo ano, vocês estão vendo aquilo agora que virou notícia. É a realidade que está no país. Que pouca gente para falar, mas nem local que tem guerra está acontecendo dessa forma. Pois é. A gente viu lá Israel sendo ajudada pelos Estados Unidos por resgate de 28 reféns. Então vocês imaginam, né? 60 mil mortos por ano. São as estatísticas aí, assustadoras. Num país de 220 milhões de habitantes, mas é pouco. Será? Não era para ter nenhum. Era para a gente viver em ordem, viver em harmonia. E aí soma isso. Soma com grupos que estão fazendo ritualística. Soma com pessoas que estão fora de suas faculdades mentais, né? Mentais, espirituais, emocionais. E aí? O que a gente vai ter? As portas do inferno abertas, literalmente. Então, pessoal, façam mentalizações positivas, façam contato com a natureza, se purifiquem, entrem em vigília, orem, né? Procurem até diminuir um pouco em substâncias que possam alterar o seu lado físico, né? Alimento, essas coisas que são mais fechados, por exemplo, o chocolate, ele bloqueia o chakra básico, né? E o cardíaco também, então toma muito cuidado, você não consegue fazer a troca. Então, tudo isso daí são coisas que você precisa aproveitar esses dias. Ainda vai cair no final de semana, então 31 hoje, sexta-feira, primeiro sábado, segundo domingo, né? Então são dias para vocês realmente refletirem e, sobretudo, a palavra mais importante. Qual que é a palavra mais importante? Viver no amor. Lembrar a célebre frase que eu sempre falo aqui, que é a frase do Om Mani Padme Hum. Ó adorável flor de lótus que brota do lodo, né? Não é assim? Nas filosofias orientais, e é realmente isso. Você tem que aprender que você está nisso, mas você não é isso aqui. Então, assim como a flor de lótus, ela brota do lodo, do esgoto, e ela põe toda aquela beleza dela para fora, sem sujeira, sem nada, mesmo estando na sujeira, é isso que você precisa aprender. Ter esse exercício da pureza sua, se manter, seus valores, seu caráter, seu amor, mesmo diante de tantas coisas que possam fazer você querer desistir. Não é fácil.
Esse é o verdadeiro exercício. E lembrar do Pai, lembrar do Criador, e lembrar de toda essa maravilha que nós somos em vida, que nós somos a faísca de luz principal, né? Nós viemos do mundo de luz, e o mal só quer uma coisa, que vivemos em trevas. Se ele conseguir isso, ele conseguiu tudo o que ele queria. Certo, pessoal? Então agradeço por ter assistido ao vídeo. Vou colocar alguns outros vídeos aqui no canal também. E fiquem nessa mensagem desse sexta-feira, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Divulgue para as pessoas que você gosta. Honrar a todos. Arrivederci. E até o próximo vídeo.